Ora, muito boa tarde. Começo por cumprimentar para esta audiência a entidade Movimento Filhos Sem Voz. Temos connosco Maria da Conceição Lourenço, Fábio Galrão de Carvalho, Eugénia Magalhães. Dar nota de que, para a grelha de tempos para esta audiência, a entidade visitante, neste caso o Movimento Filhos Sem Voz, terão uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares presentes terão uma intervenção de 5 minutos e após as intervenções dos vários grupos parlamentares, a entidade visitante terá uma intervenção final de 10 minutos. Queria também dar nota de que a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por motivo pessoal imprevisto e inultrapassável, não pode estar presente aqui connosco, mas acompanha esta audiência pela internet, por via Skype. Temos outra Sra. Deputada também que nos acompanha via Skype. E, posto isto, vamos então começar a nossa audiência e eu passava de imediato a palavra à doutora Maria da Conceição Lourenço, do Movimento Filhos Sem Voz, para a sua intervenção inicial. Então não está? Fábio? Já está, muito obrigado. Boa tarde. Então, boa tarde. Muito boa tarde. Tem a palavra, por favor. Muito boa tarde. Tenho 10 minutos, sendo assim, a contar a partir de agora. Muito boa tarde a todos. Esta é a minha primeira vez também nestas circunstâncias da vida e, como tal, o nervosismo aparentemente pode ser normal e, assim também, alguma gafe que eu possa cometer naquilo que são as considerações iniciais de cumprimentos formais. Como tal, boa tarde a todos, excelentíssimos senhores, senhoras, doutoras, doutores. Nós pretendemos, através da comunidade Filhos Sem Voz, levar, através de um documento que já foi feito chegar, através da doutora Maria da Conceição Lourenço, visando o ensino doméstico, as considerações feitas à proposta de enquadramento legal, prevista na proposta de lei número 82, e a parte importante que nós consideramos é a liberdade de escolha das famílias, no enquadramento legal das famílias, poderem matricular os seus educandos, ou melhor, todas as crianças ou quem esteja ao seu cuidado, de forma de ensino doméstico. Até porque, com esta pandemia, nós ficámos assim, e eu posso falar de duas circunstâncias, enquanto pai de 2 filhos com algumas diferenças, eles provindos de um sistema de adoção, do serviço do Sistema Nacional de Adoções, desde 2018, em que também tive que me reintegrar naquilo que é um novo paradigma de viver em circunstância familiar. Portanto, aquilo que deverá ser mantida a situação de que toda e qualquer família pode optar por matricular o aluno em ensino doméstico, independentemente das razões da sua opção, desde que tenha os requisitos de habilitações académicas mínimas exigidas. Não obstante dizer que cada família, esta liberdade não pode ser naquilo que inconsciente, quando realmente vejamos que a família não tem condições para levar avante essa sua pretensão. No boletim de matrículas deverá também estar assinalada uma cruz referente ao ensino doméstico e o mesmo procedimento seguir a tramitação normal como para qualquer outra modalidade de ensino, sendo entregue os documentos referentes às habilitações do responsável educativo, que poderá ser ou não o encarregado de educação. A modalidade de ensino doméstico deve ser encarada como qualquer outra modalidade de ensino, permitir o acesso à ação social escolar e apoios sociais, como em outras modalidades de ensino, permitir o acesso a terapias e acompanhamento, como em outras modalidades de ensino. Eu vou fazer aqui uma pausa neste ponto, vou falar em primeira pessoa. Eu tenho um filho com paralisia à direita, em que tem algumas terapias através do Serviço Nacional de Saúde, onde, por causa desta circunstância de Covid-19, para fazer estas terapias,
não me permitem, por exemplo, estar a assistir à terapia do meu próprio filho. E isto, quer seja na fisioterapia, na motricidade fina e tudo mais. Ou seja, quando o meu filho sai, sendo que temos que minimizar os tempos de espera nas salas de espera e nos corredores, por exemplo, o que acontece é eu tenho pouco tempo para cruzar informação com a fisioterapeuta quando sequer isso existe. Portanto, numa circunstância de pandemia, por exemplo, o que nós temos vivido do ano passado a esta parte, não se consegue, na minha opinião e constatação prática, eu não consigo ter uma informação corrente, real, daquilo que se passa entre o que está a acontecer dentro da sala de terapias e aquilo que depois é o resultado da evolução do meu próprio filho. Depois também que o encarregado de educação é o responsável máximo pelo percurso educativo do aluno e essa situação deverá ser mantida, sendo que, como diz a lei, compete à escola colaborar com encarregados de educação e não o inverso. Acho que, para bem de todos, deve ser também de parte a parte. Eu salvaguardo porque há pais biológicos e pais não biológicos. Eu, neste caso concreto, considero-me pai, ponto final, parágrafo, mas naquilo que respeita à condição de pai, por aquilo que foi a minha experiência nestes últimos 3 anos, existe uma desconsideração nas escolas por onde eu já passei públicas àquilo que é a integração de crianças que são adotadas. E posso dar testemunho real de várias circunstâncias. Mas aqueles que também são pais biológicos, nós temos que enquadrar estas circunstâncias. E acho que em Portugal, tenho a certeza, isto não é um achómetro nem um achismo, é uma consideração prática através daquilo que fui sendo alvo desta luta há 3 anos. Temos que olhar para aquilo que é o Sistema de Adoção Nacional, principalmente com crianças com RTPs, de uma forma completamente diferente. E acho que em 10 minutos é curto para depois explanar todas as dificuldades que existem de integração e também da parte escolar, a compreensão para que estas formas de viver tenham adequações coerentes e assertivas. As matrículas e transferências de escola devem obedecer aos mesmos critérios de outras modalidades de ensino e a matrícula não deve ser rigorosamente obrigatória na escola da área de residência. Isto é um ponto muito importante, porque por vezes na área de residência temos escolas que não têm, por exemplo, assistências para as terapias no local escolar e, como tal, por vezes temos que andar a fazer quilómetros de um lado para o outro porque está a ter aulas num sítio e a terapia é noutro sítio. Portanto, noutro sítio, noutra escola. Isto significa que é muito mais, é melhor a flexibilidade para que nós possamos ter as crianças no local de escola e no local de terapias. O processo de matrícula deverá ser igual a qualquer outro e estar dependente das vagas existentes na escola e não de um deferimento ou indeferimento por parte da direção da escola. Estamos aqui a falar de pessoas diferentes, ou seja, não obedecem ao padrão da normalidade social daquilo que é a fisiologia humana. E como tal, também fazer um encravamento na escola, porque nali já não há vagas, desde que haja um esforço para conseguirmos, em termos de família, visto que é um esforço social, é um esforço da sociedade e não é um esforço da família, devia de ser uma solidariedade perseverante. E é nessa perspectiva que também temos que trabalhar todos juntos. O portfólio a existir deverá servir apenas para prova de trabalho desenvolvido e anexo ao processo individual do aluno, e não sendo avaliativo, não deverá ser alvo de apreciação. Há muitos níveis de deficiência e, como tal, temos que encarar isto com o nível de deficiência que cada um tenha. Portanto, cada casa é um caso. Não poderá existir cancelamento da matrícula em caso de incumprimento de protocolo, uma vez que a existência de tal protocolo é discutível. Não se poderá obrigar um aluno a frequentar o ensino presencial de forma compulsória e sem concordância dos pais. Eu vejo isto também pelas terapias.
também na escola e terapias. Por exemplo, por circunstâncias limitativas de indisponibilidade da criança, estamos a falar de menores com 9 anos de idade atualmente e outros de outras idades, daquilo que é a realidade de outras famílias, por vezes fica em xeque através do Serviço Nacional de Saúde se nós fizermos 3 faltas que não sejam as justificações aceites, perdemos o acesso à terapia das crianças. E também, neste caso, em termos escolares, as crianças com deficiência têm muitas, mas muitas particularidades diferentes daquilo que é o padrão de vida normal. Deverá ficar estritamente alicerçado o consagrado na lei que alunos a frequentar o ensino doméstico não podem ser sinalizados para estatísticas ou processos de maus tratos em função de se ter escolhido tal via de ensino. Deverá ainda ficar devidamente consagrado na lei que nenhum aluno ou família pode ser discriminado ou ostracizado em função de tal opção de escolha, bem como o acesso à escola não deve ser vedado nem a socialização com os seus pares. Em caso de discriminação, deverão ser estipulados quais os meios de proteção a estas famílias e quais os mecanismos aos quais poderão acorrer, que deverão ser ágeis e profícuos. Todos estes pontos estão descritos no documento que vos foi feito chegar. Eu estou a atingir os meus 10 minutos. Isto realmente convém todos nós, como seres sociais responsáveis e conscientes, devemos perceber que o objetivo é de reintegrar estas crianças, estas pessoas, estes adultos, de uma forma social o mais agradável possível, mas o melhor para a sua própria reabilitação, em termos cognitivos e em termos também de desenvolvimento fisiológico. Esta é a introdução do movimento Filhos Sem Voz. Espero ter sido o mais objetivo possível e, como eu disse no início, é a minha primeira vez. Se houver aqui alguma falha da minha parte, lamento já e peço desculpa desse meu lapso. Para já, é tudo o que eu tenho para dizer. Obrigado. Muito obrigado pela intervenção inicial. Passo então agora a palavra à senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, para a sua intervenção inicial, uma vez, como disse no início, a senhora deputada Lucera José Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por motivo imprevisto, não pode estar nesta audiência, mas está a acompanhar a mesma. Portanto, senhora deputada, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador deste Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva. Uma boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados que estão a acompanhar estes trabalhos. Um cumprimento muito especial aos membros do Movimento Filhos Sem Voz. O PSD agradece o documento com os contributos que nos fizeram chegar. Tomamos boa nota desses pressupostos e dessas informações que aqui registamos. O ensino doméstico e o ensino individual são modalidades que podem ser praticadas em Portugal e em diversos países da Europa. O PSD entende, e isso já o fez saber, que se está consagrada legalmente a possibilidade de as famílias, por razões de natureza estritamente pessoal ou de mobilidade profissional, assumirem uma maior responsabilidade na educação dos seus educandos, optando por um processo educativo fora do contexto escolar. Não devem as famílias que optam por estes regimes excepcionais de ensino tornarem-se a priori suspeitos de qualquer ato ilegítimo ou serem alvo de uma espécie de bullying pela administração educativa ou escolar, nomeadamente com sinalizações à CPCJ sem fundamento ou com controles arbitrários. E também entende o PSD que estas famílias, em função da opção excepcional que foi ou é respeitada pelo Estado, escusarem-se à monitorização das aprendizagens, ao cumprimento das regras definidas na legislação. Vamos focar esta atenção deste tema que nos traz aqui hoje à discussão para os alunos com necessidades educativas especiais, mas antes queria, de facto, olhar para uma das recomendações deste texto e deste documento que nos fez chegar o movimento Filhos Sem Voz, e não podemos deixar passar em claro a nota que aqui fazem, quando dizem que Portugal não tem um acesso estrondoso
acesso em matéria de rede de acesso à internet ou até mesmo em matéria de acesso a equipamentos informáticos. De facto, aquilo que se verifica é esta dificuldade das pessoas que tiveram que ficar com as famílias, com os alunos em casa nesta pandemia, que não tiveram todos acesso aos meios para poderem aprender. Os computadores tardaram em chegar às escolas, o Ministério falhou com as famílias, falhou com os alunos, chegaram tarde, chegaram a conta-gotas, e aquele exemplo da Leonor, a menina da aldeia de Serapicos, no concelho de Vimioso, foi apenas um exemplo de muitas Leonores deste país que não tinham acesso à rede de internet e ficaram prejudicados nas suas aprendizagens. Queria perguntar e aproveitar esta oportunidade aos representantes deste movimento que nos falassem das terapias, quando no documento referem que os alunos que estão neste ensino podem ficar prejudicados nas suas terapias, quando as terapias não são asseguradas, dizem que são cortadas. Queríamos que nos fizessem favor de nos especificar este tema em concreto das terapias, o que é que falha. E para terminar, Sr. Coordenador, vou já terminar, só perguntar também, na vossa opinião, a formação... São 5 minutos? Pensava que eram 3, peço desculpa, então posso aqui prolongar este tempo, perguntar, no caso específico dos alunos com necessidades especiais, que habilitações deverá ter a pessoa que está a acompanhar estes alunos, este responsável educativo, porque a lei o que prevê e a mudança que está estabelecida é a exigência da licenciatura pelo responsável educativo do menor, no caso do ensino doméstico, e para o ensino individual tem de ser habilitação para a docência e apenas poderá lecionar para alunos que pertençam ao mesmo agregado familiar. No caso dos alunos com necessidades educativas especiais, no vosso entender, que habilitações deverá ter este responsável educativo e como se faria a coordenação com as terapias e com os outros apoios, nomeadamente, por exemplo, o caso de uma necessidade de apoio psicológico, como é que poderá ser entendida este relacionamento de todos os profissionais que estão a trabalhar com crianças de necessidades educativas especiais nestas modalidades de ensino doméstico. Mais uma vez, o nosso agradecimento pelos vossos contributos e o resto de uma boa tarde para vocês. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção. Tem 5 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a Sra. Deputada Cláudia, assim como também o dirigente da Associação Filhos Sem Voz, que nos trouxe aqui um documento extenso e bastante crítico no que diz respeito à situação do ensino doméstico e ensino individual em Portugal. De facto, no que diz respeito ao Bloco de Esquerda, há aqui algumas considerações a fazer. O ensino doméstico está previsto com uma modalidade que pode ser uma opção da família relativamente à educação dos seus filhos, mas tem de estar devidamente regulamentado e balizado, então, pela legislação. Isto porquê? Porque tendo sempre em vista o superior interesse da criança e salvaguardando aquelas questões que podem estar relacionadas com, enfim, aquilo como referiu o Sr. Fábio, relativamente à questão enfim, dos maus tratos infantis e de alguma violência doméstica. Porque, na verdade, tanto pode acontecer em situações de ensino doméstico como em situações de ensino regular. O que pode acontecer é que elas não serão tão visíveis quando se trata do ensino doméstico. E há, de facto, algum risco a esse nível. A questão da pandemia, no nosso entender, não justifica a existência do ensino doméstico. A questão da pandemia tornou visíveis muitas fragilidades que o atual sistema educativo tem. É possível que haja formas de aprender à distância como aquelas foram aplicadas, mas, de facto, é muito importante que as crianças e os jovens possam estar na escola.
E no que ao Bloco de Esquerda diz respeito, a necessidade das crianças e jovens estarem na escola tem a ver com a socialização. E é importante para as crianças e jovens poderem, então, conviver com outras crianças e jovens. Para isso, é muito importante, no nosso entender, que a criança esteja, além de matriculada, e o jovem, além de matriculados, incluídos também numa turma e com um diretor de turma. Achamos que, portanto, tendo também um diretor de turma que faz a ligação, então, entre a educação das pessoas que estão em casa e aquilo que a escola promove. E o que se verifica, e aqui nós damos razão aos pais e às várias entidades que já temos vindo a ouvir ao longo do tempo, é que há algum preconceito no que diz respeito ao ensino doméstico e ensino individualizado em Portugal, que tem, no nosso entender, origem em algum desconhecimento sobre como funciona e em que moldes deve estar articulado com a escola o ensino doméstico. Portanto, o que nós achamos é que o ensino doméstico não funciona de uma forma atomizada relativamente à escola. Há de facto, a necessidade, recomenda-se que exista uma ligação à escola. Como referiu e muito bem, muitas vezes as pessoas que estão em ensino doméstico não são incluídas na ação social escolar, têm dificuldades no acesso a terapias, podem ter dificuldades no acesso à biblioteca ou no acesso, enfim, a outras atividades que a escola possa estar a promover. Portanto, e convém que haja sempre uma ligação entre as pessoas que estão em ensino doméstico e aquilo que a escola, por seu lado, promove para os seus alunos. Portanto, os alunos de ensino doméstico têm que estar necessariamente afetos a uma escola, afetos a uma turma, e nesse sentido nós seguimos as pretensões das várias entidades de ensino doméstico. Por outro lado, parece-nos que o ensino doméstico corresponde, porque ele é anterior à pandemia, a modos diferentes, modos alternativos. Está na vida, corresponde a grupos de pessoas que são estrangeiras e que habitam longe dos grandes centros e que preferem, enfim, optar pela modalidade do ensino doméstico, às vezes até com algum trabalho junto da comunidade, e acho que essa parte é uma parte também bastante interessante daquilo que pode representar o ensino doméstico em termos de coesão territorial e de haver famílias que possam escolher viver em territórios mais recônditos do nosso país e garantindo assim a escolaridade dos seus filhos e filhas. Damos conta também que há uma enorme carga burocrática e que muitas vezes estes processos dependem da autorização do diretor. E isso, no nosso entender, choca com a tal liberdade de escolha que a família tem. Defendemos, por um lado, a desburocratização e, por outro lado, que os diretores estejam mais sensíveis para esta modalidade de ensino. Trouxe-nos também aqui uma problemática que é importante, que é o facto de algumas famílias em ensino, com filhos ou educandos em ensino doméstico, serem filhos com necessidades educativas especiais ou específicas e que, por isso, precisam de ter acesso a terapias. Há aqui toda uma realidade que importa, então, definir e balizar, no sentido de que as famílias e a escola saibam quando é que começa a responsabilidade de umas e quando é que começa a responsabilidade de outras. De qualquer das maneiras, achamos que é necessário, então, que se faça este debate, e desde já agradecemos que nos tenha feito chegar este documento extenso, que permite a nós, aqui na Assembleia e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ter informação mais do terreno, chamemos assim, no que diz respeito a esta realidade, de modo a também fazer propostas legislativas nesse sentido ou propostas de alteração à lei que está em vigor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E uma vez que, por motivos de agenda e de trabalho simultâneo, não temos mais nenhuma Sra. Deputada dos outros grupos parlamentares, mas que certamente irão assistir a esta audiência posteriormente, passo então a palavra à doutora Maria da Conceição Lourenço para a intervenção final em representação do movimento Filhos Sem Voz. Tem a palavra, por favor, para os 10 minutos finais. Muito obrigado. Boa tarde. Sim, muito boa tarde. Estamos a ouvi-la e a vê-la. Ok.
Peço imensa desculpa de ter chegado atrasada, mas eu trabalho numa escola e, portanto, tive que esperar que alguém me viesse substituir para não deixar os meus meninos sem os cuidados devidos. Penso que o Fábio fez aqui uma boa introdução do assunto. Eu tenho um filho com paralisia cerebral e ensino doméstico. Aquilo que eu vou dizer é que aquilo que me levou precisamente a levar a colocar o meu filho em ensino doméstico foi precisamente o facto de, em determinada escola, o ter encontrado amarrado à cadeira de rodas. O meu marido começou a sair mais cedo do trabalho, a aparecer sem ninguém saber na escola, com área marcada, e acabou por detectar esta situação, porque o meu filho, que não fala praticamente nada, esforçou-se por começar a dizer aqui quando deixávamos na escola. A questão é o seguinte, e a senhora deputada do Bloco de Esquerda falou muito bem, que há as questões dos maus tratos, que se calhar não são tão visíveis, de certa forma, em certas modalidades de ensino, que eu não sei se posso concordar ou não com esta questão, porque quando há problemas, eles aparecem. Isto é como o senhor inspetor da Judiciária dizia, a verdade vem sempre ao de cima como o azeite. A questão é, quando há os problemas no seio familiar, quer seja em ensino doméstico ou noutra modalidade, ou há ou não havendo, há uma suspeita, desencadeia-se logo um procedimento e tudo mais. Que mecanismos é que têm as famílias quando estas coisas ocorrem dentro das escolas? Não sei. Esta é uma questão que eu deixo aqui no ar. Não percebo quais são os mecanismos que as famílias têm para controlar o que se passa dentro das escolas. Aquilo que o Fábio dizia e que outros pais também já me comunicaram é que, em termos da pandemia, as famílias deixaram de ter controlo no que é que se passa dentro das escolas. Portanto, não são só as famílias que têm que ser controladas, as escolas também. E depois é assim, se vamos partir do pressuposto de quem está em ensino doméstico tem coisas a esconder, também depois as pessoas começam a achar que as escolas têm coisas a esconder, toda a gente começa a partir do pressuposto da desconfiança. E se vamos a viver assim numa sociedade a partir sempre do pressuposto da desconfiança, qualquer dia andamos aqui todos a olhar para cima dos ombros dos outros. Isto passa-se. Não vamos esconder que isto não se passa. A outra situação que me vou levar o meu filho a pôr em ensino especial, porque eu depois transferi o meu filho dessa escola para outra, e enfim, nós encontramos esta situação, mas depois não há provas, não há nada, as pessoas desculpam-se e não sei o quê. Na segunda escola, tudo correu perfeitamente no primeiro ano, no segundo também, no terceiro ano mudou de professor e o meu filho acabou esquecido dentro da piscina. E teve que ir o INEM reanimá-lo. Isto é grave. E depois as pessoas mudam-se com atas falsas para cima das famílias, para as famílias assinarem que eram menos responsáveis e não sei o quê, por aí fora. E depois vai só ao Ministério Público e pergunta se a criança já foi sinalizada à CPCJ. Discordo. As coisas têm que ser investigadas como deve ser. Não sempre com as desconfianças para cima das famílias. O meu filho está em ensino doméstico, tem apoio em casa e a problemática, e respondendo aqui à senhora deputada do PSD, quando eu optei por ensino doméstico, perguntei se o meu filho tinha o mesmo direito que as outras crianças tinham às terapias e disseram-me que sim. Mas a realidade é que tudo fizeram para que ele não as tivesse. Portanto, não são as famílias que querem esconder as crianças, são elas que depois acabam por ser ostracizadas e pôr as crianças. Porque o facto da criança ir à escola, ter terapias, é uma forma até de perceberem se passa alguma coisa de mal com a família ou com a criança. A criança não tem que estar escondida porque está em ensino doméstico. As crianças que estão em ensino doméstico devem poder ir à escola e devem poder estar com os colegas se assim for necessário. Eu não estou a perceber, eu não percebo porque é que as pessoas criam muros entre o ensino doméstico e o ensino normal. Não se tem que criar muros. Se a pessoa optou por aquela modalidade de ensino, por algum motivo foi. Pode ser porque quer dar um ensino diferente ao filho, pode ser porque a condição do filho não lhe permite estar na escola. Múltiplas vezes eu tive que abandonar o meu local de trabalho
Porque me ligavam na escola porque não sabiam porque é que o meu filho estava a chorar. E eu chegava lá e tinha os pés congelados porque não havia aquecimento na escola. Eu não posso estar a pôr o meu filho na escola e a submetê-lo a isto, porque isto também são maus tratos. A meu ver, também são maus tratos. E eu não posso estar a cumprir um horário estrito em que o meu filho tem síndrome de Lennox-Gastaut e toma medicação para não ter convulsões diárias e depois tem que estar a interromper os momentos de sono dele porque tem aquele horário estipulado para ir para a escola. A escola tem que ser mais aberta, quer a presencial, quer seja o que for. A escola tem que ser mais aberta. As crianças não têm todas os mesmos procedimentos biológicos. Há crianças que precisam dormir mais, há crianças que têm mais frio porque estão numa cadeira de rodas, têm N de problemas e temos que estar atentos a essas coisas. Desde o momento em que queremos inclusão das crianças nas escolas, temos que estar abertos a estas coisas, todos estes condicionantes. Não podemos exigir que um aluno que tem este tipo de problemáticas vá para a escola nos mesmos horários que os outros, cumprir as mesmas coisas que os outros, porque ele pode não conseguir, o corpo dele não consegue. A mesma coisa. Outra situação foi o meu filho ter o transporte em táxi, muito bem, que o Estado português fornece, o qual muito agradeço, mas a senhora não tinha qualquer condições de transportar. Ele se tivesse um ataque dentro do táxi, a senhora nem parava, ele chegava-me aqui todo revirado a casa. Isto não são também maus tratos? Temos que olhar tudo para um conjunto. Não podemos só partir do pressuposto que as famílias são maltratantes, porque acontecem outras coisas. E às vezes as famílias queixam-se e as pessoas fazem processos inversos, que é qualquer procedimento meter as pessoas em xeque. Portanto, tem que haver aqui um mecanismo onde as famílias também se possam queixar destas coisas, sem depois haver estas sinalizações, porque as pessoas queixaram e depois as outras pessoas se revoltam e depois a família é que fica sempre em xeque. E isto também acontece. Portanto, isto é tudo uma coisa que tem que ser revista. A questão do diretor, ser o diretor a escolher se o indivíduo vai para ensino doméstico ou não, eu não concordo. Tem que ser em conjunto. Imagino que eu não estou de acordo com aquele diretor. Imagino que aquela pessoa não gosta de mim por algum motivo. Vai proibir o meu filho de estar em ensino doméstico? Infelizmente isto acontece. As pessoas criam burburinhos e confusões por tudo e por nada. E, portanto, isto acontece. Se aquela pessoa tem alguma coisa contra mim, ela vai dizer que não. Imagino que outra coisa. O meu filho chegou a estar doente. A professora sabia que o meu filho estava doente. Eu encontrei a professora de ensino especial precisamente nas urgências do hospital. Ela sabia. E sabia que eu também estava com uma pneumonia. E porque eu não fui logo à escola mandar a justificação do hospital, as senhoras disseram que iam sinalizar o meu filho por abandono escolar. Uma criança com deficiência por abandono escolar. Que está doente. E que as pessoas sabem que está doente. Que me encontraram na urgência do hospital. Porque eu não entreguei um papel. Temos de ter mais bom senso e perceber que as pessoas têm problemas. A questão das terapias, elas foram vedadas ao David e depois as pessoas não compreenderam. Está em ensino doméstico, não sei o quê. As pessoas trabalham. Nós temos que ir levar as crianças às terapias. A escola tem que estar aberta a perceber que aquele pai, apesar de ser responsável e educativo, também pode trabalhar. As pessoas têm que se articular, têm que ser mais abertas. A escola tem que ser aberta. Não podemos estar a criar muros. O que existe aqui é muros e desconfianças acima de tudo. Eu não digo que os maus tratos não existam, mas não podemos partir só da política da desconfiança, senão isto daqui a bocado não se pode viver neste país. Sabemos que existe violência doméstica, existe, sim senhora, não podemos negar que não existem as coisas, elas existem, mas também não podemos agora aqui partir só deste pressuposto. Temos que saber respeitar aquilo que é as diferenças das pessoas. O meu filho está muito melhor em casa, tem apoio em casa, e depois do que estava na escola. Não tem que estar a sofrer todas estas coisas que ele sofria na escola e que o forçou a dizer aqui. Uma pessoa que não consegue falar chega ao ponto de ter que dizer aqui. É a única coisa que eu acho que, olha, foi o que a escola produziu nessa altura. De bom foi ele esforçar-se para dizer uma única palavra, que foi aqui. Agora, é assim, eu acho que esta audição, se calhar devíamos marcar com todas as bancadas parlamentares e falar com as coisas, porque
E falta imensa coisa. As escolas têm que ser mais abertas. Outra coisa que eu não percebo, como é que um indivíduo do ensino especial e com grandes incapacidades, como por exemplo o meu filho tem 98% de incapacidade, como é que eu vou administrar a disciplina obrigatória de educação para a cidadania? Não estou recordada se é o nome correto. Como é que eu faço isto? Ou isto faz sentido de que forma? Aqui é outra situação das habilitações. Eu penso que as habilitações... Peço imensa desculpa. Estou a focar no meu filho. Ok, agradeço a chamada de atenção. A questão das terapias, as crianças devem ter terapias como outras quaisquer. Acho que as escolas devem de articular e não devem de dar esse acesso. A questão das habilitações, penso que deveria ser um grau acima àquele que é o lecionado, ou até mesmo as habilitações obrigatórias, e deve ser a equipa do ensino especial a articular tudo o que for necessário. As pessoas devem trabalhar em conjunto. Não me faz qualquer tipo de sentido a pessoa ter que ter habilitações para a docência ou uma licenciatura quando nós somos cuidadores dos nossos filhos e temos que prestar todas as coisas que são necessárias a eles. Eu não sei se acabei o meu tempo. Já passou 1 minuto. Eu falo bastante. Queira, por favor, concluir. Desculpa. Para concluir, eu penso que... para concluir, penso que seria importante criarmos em Portugal também legislação sobre bullying, e acredito que não devemos ser ostracizados por sermos pessoas que escolhemos o ensino doméstico. Temos que ver porque é que o escolhemos, cada um escolherá da forma que achou melhor, e as pessoas devem ser apoiadas, não ostracizadas, porque a minha outra filha também teve ensino doméstico e também nem sequer podia ir à escola. E não compreendo esta situação quando exatamente as pessoas devem socializar umas com as outras. E peço imensa desculpa por me ter focado na minha própria vida, mas penso que será os problemas de muitos outros. Muito obrigado pela sua intervenção. E, portanto, agradeço à doutora Maria da Conceição Lourenço e ao Dr. Fábio Galrão de Carvalho, representantes aqui do Movimento Filhos Sem Voz, nesta audiência, as suas intervenções e os contributos que deram a este grupo de trabalho da educação inclusiva. Portanto, dou assim por encerrada esta audiência. E até uma próxima oportunidade, desejando também uma boa tarde a todos. Muito obrigado.